Ok, vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo certinho, o áudio? Ok. Então, pessoal, deixa eu dar o transmitir a tela também. Então, como eu havia comentado agora há pouco, a gente está no período de revisão de conteúdos, né? Até porque se você pegar o livro, você vai ver que nós já passamos da metade, já estamos praticamente na reta final do livro, né? Então, não tinha necessidade de a gente estar apressando o conteúdo e se a gente já ia finalizar no próximo mês, né? Por exemplo. Então, a gente está revisando. Na semana passada, se eu não me engano, nós revisamos múltiplos e divisores, se não me falta a memória, né? Sobre fatoração, sobre números primos, né? Foi esse tipo de conteúdo. Então eu preparei para essa semana, né? Seria o conteúdo seguinte, né? Eu estou em ordem, tá? Estou na mesma sequência que eu ministrei as aulas, eu estou continuando a mesma sequência. Então seria o conteúdo de fração essa semana. Como segunda-feira não teve aula, né? Você já deve saber, né? Segunda-feira foi feriado, 7 de setembro a gente não teve aula. Então a gente só teria uma aula que é hoje para revisão. Então ou eu vou já na próxima semana já passar o próximo conteúdo, ou eu vou continuar em fração, tá? Vamos tipo assim, né? Já que a gente não teve aula segunda, talvez segunda-feira da próxima semana eu ainda esteja em fração. Mas eu acho que não, eu acho que só hoje dá pra gente revisar um pouquinho, tá? A ideia é a cada semana ser um capítulo novo, tá? Já que é revisão. Então eu acho que hoje dá pra gente finalizar a cultura de fração. Lembrando que eu não vou explicar, tio, o que é decompor fatores primos. Tá, só para finalizar aqui a introdução, eu te explico já, né? Então hoje eu não vou explicar, pessoal, com detalhes, tá? Não vou explicar com detalhes, até porque eu estou revisando, né? Então vai ser mais superficial, ok? Então só para tirar a dúvida aí da Ana. Ana, decompor fator primo é você fatorar. Por exemplo, pega o número 200, tá? Tá travando um pouquinho aqui. Pega o número 200. Como é que eu decomponho? Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Tá, né? Eu estou transmitindo a tela para vocês? Sim, tá, tô vendo Pronto. sim, tio. Ok. Então, como é que eu decomponho o 200 em fatores primos? Você vai pegar 200 e vai traçar aquela reta assim, ó. E vai dividindo. Você vai começar do número 2. O 200 dá para dividir por 2? Dá. Aí você divide. 200 dividido por 2 vai dar 100. E faz mais uma vez. Por 2, que vai dar 50. Por 2, que vai dar 25. Aí o 25 não dá por 2. Aí você vai para o próximo. Por 3, por 4, por 5. Que vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Aí você vai escrever assim, ó. 200 é igual. Aí você pega esses números e coloca com sinal de multiplicação. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Pronto. Isso é decompor em fator primo. Ou então você pode escrever na forma de potência, por exemplo. Aqui não é 2 vezes 2 vezes 2, então você pode botar 2 ao cubo. Vezes, isso aqui não é 5 vezes 5, você pode botar 5 ao quadrado. Pronto. Você pode escrever dessas duas formas. Isso é decompor em fator primo. Deu para entender, Ana? Sim. Sim, né? Tem certeza que consegue entender? Aham. Ok. Pessoal, então como eu já havia comentado no início, tá? Tá bom que é o arroz? Tá bom? Tá bom o arroz? Então, como eu havia comentado, vai ser o controle de fração, né? Hoje vamos revisar um pouquinho de fração, tá? A ideia na aula de hoje é a gente revisar o conceito de fração, tá? E iniciar as operações, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Mais precisamente, tá? Eu vou focar mais em adição e subtração, ok? Vamos lá. Fração. O que é fração? Fração nada mais é do que partes de um inteiro, tá? Partes de um inteiro. Ou seja, quando você pega um inteiro, o que é um inteiro? É um objeto completo. Então, por exemplo, uma pizza, uma barra de chocolate, uma, sei lá, bola de futebol, uma cadeira, qualquer coisa, um carro. Então, um inteiro é um objeto completo. Então, nós pegamos barra de chocolate e pizza porque é mais fácil a gente dividir barra de chocolate e pizza que um carro, né? Dividir um carro é mais difícil, mas pode ser um carro também.
Então, quando você pega aqui um inteiro e você seleciona, né, você limita, né, partes de um inteiro, ou seja, você vai considerar apenas alguns pedaços, algumas partes desse objeto completo. Por exemplo, essa parte e essa parte. Então, quando você limita certas partes de um inteiro, você tem uma fração. Tá? Então, o que é uma fração? Uma fração é pedaços de um objeto completo. São partes de um inteiro. Tá? Fração também eu posso dizer que é uma divisão. Tá? Fração é uma operação. Tá? Fração é divisão. Então, toda fração, entenda que toda fração é divisão. Se tu quiser, tiver conforme quiser, mais pode pegar. Né? Pode pegar, se tiver conforme. Então, toda fração é uma divisão. Ok? Então, uma fração como essa, né, nós escrevemos como? Nós escrevemos 3 quintos, né? 3 quintos. Esse número de baixo, nós chamamos de denominador, tá? Denominador. Desculpem a letra, mas é porque eu estou escrevendo pelo mouse, tá? E não é... Quem já tentou fazer isso, sabe que não é tão fácil. Denominador. E o número de cima nós chamamos de numerador, tá? Denominador, numerador. O que é que o denominador representa e o que é que o numerador representa? O denominador representa em quantas partes ao todo o meu inteiro foi repartido. Então você observa aqui o inteiro, né? O inteiro é toda a figura. Em quantas partes ao todo o inteiro foi repartido? Em 1, 2, 3, 4, 5. Então, ao todo, o meu inteiro foi dividido em 5 partes. É o que o meu denominador representa. O que é que o meu numerador representa? O numerador representa quantas partes do meu todo a minha figura foi... Na verdade, quantas partes ao todo eu estou considerando. Se a questão está perguntando, né, a fração da parte de preto, então, o que você está considerando, que é o numerador, é a parte preta. Então, é 1, 2, 3. Tá? Então, o de baixo representa o total de partes. E o de cima, quantas partes desse total eu estou considerando. Se a fração for a parte pintada de preto, 3 quintos, tá? Mas cuidado, se por exemplo a pergunta for, qual é a fração que representa a parte que não está de preto? Tá? A parte de amarelo, por exemplo. A parte de amarelo. Então, a parte de amarelo já não é mais 3 quintos. A parte de amarelo é o quê? A parte de amarelo é 2 quintos, tá? Lembrando, o 5 não vai deixar de ser 5, porque é o total, e continua tendo 5 partes. Já o numerador não é mais a parte de preto, é a parte de amarelo. Então, é 2 quintos. Tá? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Todo mundo sabe observar um desenho e escrever a fração que representa esse desenho? Todo mundo sabe isso? Acho que sim, né? Sim. Todo mundo sabe, né? Então, por exemplo, se eu pergunto para você, qual é a fração da parte que não está pintada dessa figura? 3. Opa, primeiro. Não, 2. Ok, mas qual é a fração? Não é qual é o numerador, eu quero a fração. Tá? Não, 2, tá? Isso aqui não é uma fração, propriamente dita, né? Não, pera. Quero a fração. 1 sobre 3. Pronto. 1 sobre 3 está bem errado. Porque 1 sobre 3 é a fração que representa a parte pintada. Mas olha a pegadinha. Qual foi a minha pergunta? Qual é a fração que representa a parte não pintada? Qual é a fração que representa a parte não pintada? Não é 1/3. É quanto, pessoal? 2 sobre 3. Isso. 2 sobre 3. Ou, da forma correta, né? 2/3. Lembrando que o de baixo sempre é o total de partes, né? Então, eu tenho 1, 2, tenho 3 pedaços. E da parte não pintada, porque foi a pergunta que eu fiz, eu tenho 1, 2. Tenho 2 pedaços não pintados. Então, 2/3. Ok, pessoal? Até aqui. Alguma dúvida? Não. Não? Não. Não, ok. Vamos lá. Tipos de fração, tá? Tipos de fração. Existem basicamente 3 tipos de fração.
A primeira dela é o que nós chamamos de fração própria. Tá? Lembrando que tudo isso daqui nós já estudamos. Tudo que eu estou falando eu já expliquei lá atrás. Nós estamos em uma aula de revisão, tá? Por isso que está sendo da forma mais rápida. Então, o primeiro tipo de fração é a fração própria. Tá? O que é a fração própria? A fração própria é aquela fração que o numerador, ou seja, o de cima, ele é maior... Desculpa. O numerador, que é o de cima, ele é menor do que o denominador. Tá? Então, por exemplo, essa fração que eu acabei de escrever aqui atrás, que era 2/3, tá? Exemplo, né? 2/3. 2/3 é uma fração própria. Por que 2/3 é uma fração própria? Porque o numerador, que é o de cima, ele é menor do que o denominador. Então, fração própria. Outro exemplo de fração própria, 1/3, né, que a menina falou aí. Sei lá, 7/9, 10/15. Tudo isso são frações próprias. Fração própria é quando o de cima é menor do que o de baixo. Alguma dúvida? Deu para entender isso aqui? Sim. Certo. Então, me dê aí mais um exemplo de uma fração própria. 5/7. 5/7. 5/7, né? Pronto. 5/7 então é uma fração própria, porque o de cima é menor do que o de baixo. Ok, certíssimo. O segundo tipo de fração é a fração imprópria, tá? Se você entendeu a fração própria, você vai entender a imprópria. A imprópria é o contrário disso. A imprópria é quando o de cima ele é maior do que o de baixo. Por exemplo, 7/4, 5/2, 10/3. Tudo isso são frações impróprias, porque o de cima é maior do que o de baixo. Muito fácil, pessoal, isso aqui. Me dá aí um exemplo de uma fração imprópria. Alguém cita aí um exemplo? Um suquinho. Alguém me dá um exemplo de uma fração imprópria? Okay. 14/5. 14/5. 14/5. Perfeito. Eu quero um outro exemplo, mas você que falou agora não pode mais falar. Eu quero uma outra pessoa me dando outro exemplo. Se vocês não 10/7. 10/7. Foi a mesma pessoa que respondeu, não, né? Não. Ok. Uma outra pessoa me dá outro exemplo, sem ser a primeira pessoa e a segunda pessoa. Quero uma outra pessoa me dando outro exemplo. Vai. Se vocês não responderem, não tem problema, tá? Eu espero. 9/3. Tá. Essa pessoa que respondeu foi a primeira ou a segunda pessoa? Não, né? Não. Tá. 9/3. É isso? Você falou 9/3? É. Pronto. Errado, tá? 9/3 não é impróprio. Ah, professor, mas 9/3, o de cima é maior do que o de baixo. Mas é porque você não sabia, mas sem querer você citou o exemplo da terceira, que é a fração aparente, tá? Daqui a pouco eu explico o que é a fração aparente. Então, 9/3 não é, tá? 9/3 não é. Se fosse, por exemplo, 9/2, seria a fração imprópria. Professor, mas por que a fração 9/3 não é? Né? Por que a 9/3 não é, sendo que a de cima é maior do que o de baixo? Porque 9/3 Porque ela é aparente? É aparente. Ok. Mas o que é uma fração aparente? Tá? Já vou citar até o exemplo aqui. O exemplo é 9/3. Professor, mas o que é uma fração aparente? Muita gente confunde a aparente com a imprópria. Inclusive, a minha querida aluna confundiu. Ou foi o meu querido aluno? Não lembro. Confundiu. Fração aparente e fração imprópria são duas frações que parecem ser a mesma coisa, mas não são. Qual a diferença? Primeiro, o que é que a gente tem de iguais? O que é que a gente tem de iguais? Nos dois casos, o de cima é maior. Realmente, o de cima é maior, nos dois casos. Mas qual a diferença? A diferença é que na aparente, o número de cima ele é múltiplo do número de baixo. Como assim múltiplo? Lembra que fração é divisão, né? Quando você divide 9 por 3, 9 por 3, 9 por 3, vai dar exato. Quanto é que dá 9 dividido por 3? 3. Vai dar uma divisão
exata. Então isso é uma fração aparente. A fração aparente é quando o número de cima ele é múltiplo do número de baixo. Professor, mas aqui não acontece isso, pessoal. O 10 não é múltiplo de 3. O 5 não é múltiplo de 2. Ou seja, a divisão não vai ser exata. O 9 não é múltiplo de 2. O 10 não é múltiplo de 7. Então, nesse caso aqui, a fração imprópria, o número de cima é maior, porém, ele não é múltiplo do denominador. Aqui não. O número de cima também é maior, só que além do número de cima ser maior, o número de cima ele é múltiplo do número de baixo. Por exemplo, 9 terços. Outro exemplo, 4 meios. Uma forma fácil de você identificar a fração aparente é verificar se o número de cima dá para dividir pelo número de baixo. Por exemplo, 4 dividido por 2 vai dar uma divisão exata? Vai. Então isso é fração aparente, é quando a divisão vai dar exata, tá? Sei lá, 10 sobre 5. Se você dividir 10 por 5, vai dar exato. Se você dividir 2 por 6, vai dar exato. Se você dividir, sei lá, 8 por 2, vai dar exato. Se você dividir 6 por 3, vai dar exato. Então, tudo isso são frações aparentes. Deu para entender, galera? Ou não? Deu para entender. Deu. Então, ó, nos dois casos, o de cima é maior. Só que nesse caso, quando você divide, dá exato. E aqui não. Tá? Então, cuidado. Deu para entender todo mundo? Deu. Sim. Vou colocar dois exemplos, vou colocar 3 exemplos. E você vai me dizer se a fração é própria, imprópria ou aparente, tá? Primeiro caso, própria, imprópria ou aparente? Imprópria. Imprópria. Perfeito. Segundo caso, própria, imprópria ou aparente? Aparente. Aparente. Terceiro caso, própria, imprópria ou aparente? Própria. Beleza. Imprópria, aparente, própria. Todo mundo entendeu isso, né? Sim. Ok. Vamos para Sim. o último momento da aula, e não menos importante, tá? As operações. Tá? As operações. A primeira operação que nós vamos estudar é a adição e subtração, né? Lógico, né? Adição e subtração, tá? Adição e subtração, pessoal, é a mesma regra, tá? Para os dois casos, por isso que eu explico de uma vez só. Então, tudo que eu vou falar aqui vale tanto para a adição quanto para subtração, tá? Vale para a mesma regra. Ok. Tá parecendo um rosto, né? Ó, o olho, como alguém vai se piscando o olho, né? Nariz, tá? Ok. Então, adição e subtração, mesma regra, tá? Mas, basicamente, para você somar e subtrair, existem dois métodos diferentes, tá? São duas formas diferentes para você somar e subtrair. O primeiro método é quando você tem o mesmo denominador, tá? Mesmo denominador. Ou seja, o número de baixo é o mesmo dos dois casos, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui a fração 3 quintos mais 8 quintos, né? Uma fração imprópria com uma fração própria com uma fração imprópria. Então, o que interessa aqui na adição é você olhar primeiramente para o denominador. É a primeira coisa que você faz, é olhar para o denominador. Aí você observa que esse denominador é 5 e esse denominador também é 5. Então, você entrou nessa regra, mesmo denominador. Então, o que é que eu faço quando eu tenho o mesmo denominador? Você vai repetir o denominador e vai somar os numeradores. Ou seja, os números de baixo, o que é que eu vejo muita gente fazendo? Fazendo isso aqui, ó. 3 mais 8, 11. Ok, ele sabe somar, 3 mais 8. 5 mais 5, 10. Ok, 5 mais 5 é 10, só que ele errou. Isso aqui está errado, pessoal. Você não pode somar os denominadores. O que é que você vai fazer com os denominadores? Você vai apenas repeti-los, tá? Então, aqui você observa que são os mesmos denominadores, então você vai só repetir o denominador.
Então, o que é que eu faço quando tem o mesmo denominador? Você repete o denominador. Ah, não vou escrever não, porque é muito difícil escrever aqui no mouse. Vou falar, tá? Certo. Você vai repetir o denominador e vai somar os numeradores. De uma forma fácil para você entender. Você vai repetir o de baixo e vai somar o de cima. Plim, só isso. Lembrando que vale a mesma coisa para subtração, só que vai ser menos, tá? Repete o de baixo e subtrai o de cima. Pessoal, deu para entender? Deu. Tio, Sim. repete só quando o número é igual, né? Só faz isso se tem o mesmo denominador. Ok? Ok. Sim. Ok. Vamos para o próximo exemplo, tá? Vou botar aqui uma de subtração para a gente ver se conseguiu, se deu para entender, tá? 7 meios menos 4 meios. Vamos lá. O que é que eu faço com o de cima? Subtrai, normalmente. 7 menos 4 vai dar quanto, pessoal? 3. 3, ok. E eu subtraio 2 com 2? Não. Não. Repete. Só isso. Muito fácil, tá? Deixa eu apagar aqui, que senão vai dar a entender que está errado. Mas agora está certo. Esse x foi do exemplo anterior. Ok. É isso, pessoal. Primeira regra, mesmo denominador. Vou tentar fazer aqui no cantinho, que é para você poder tirar print quem quiser, para ficar um negócio legal, tá? A segunda regra é quando você tem denominadores diferentes, tá? Esses símbolos aqui são diferentes. Denominadores diferentes, tá? Segunda regra. Nesse caso, aí é um pouquinho mais difícil de fazer, tá? Eu vou colocar aqui o primeiro exemplo, ó. 3 quartos mais 5 sextos, por exemplo, tá? Então você observa que os denominadores são diferentes. O que eu tenho que fazer quando eu tenho denominadores diferentes? Tem que decompor? Exatamente. O primeiro passo é você fazer com que os denominadores fiquem iguais. Como é que eu faço isso? Decompondo em fatores primos, tirando o que nós chamamos também de MMC, tá? Você vai fazer aquilo que estava lá atrás, que eu expliquei no começo da aula. Você vai pegar o 4 e o 6, só que você vai tirar ao mesmo tempo dos dois, ao mesmo tempo, tá? E vai fatorar. Aí você vai começar do número 2, tá? Número 2. O número 2, dá para dividir algum desses números aqui? Sim. Os dois. Aí você divide. 4 dividido por 2 vai dar 2. Não. 6 dividido por 2 vai dar 3. Aí você continua o 2. O número 2, dá para dividir algum desses números aqui? Sim. Então Isso você são divide. dois. Só o 2. Então você divide só o 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 no 3 não dá, repete. E agora, qual é o número que dá para dividir o 3? Só o 2. 3. Vai dar 1 e 1. Agora o que eu faço com esses números aqui? Multiplica. 2 Multiplica. vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então o que vai acontecer? Esse 12 ele vai ficar embaixo. Depois que você fizer isso daqui, que é o MMC, você vai fazer o que, pessoal? Você vai dividir o 12 pelo número de baixo e o resultado você vai multiplicar pelo número de cima. Então, de novo, você divide pelo número de baixo e depois multiplica pelo número de cima. Então, vai ficar assim, ó. 12 dividido por 4 vai dar quanto? 3. Agora faz o que com o de cima? Multiplica. 3 vezes 3 vai dar 9. Mais, faça a mesma coisa. 12 dividido por 6 vai dar 2. 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Ok, chegou aqui, ó, você soma os dois números de cima. 9 mais 10 vai dar 19. E acabamos aqui. Esse caso é um pouquinho mais complicado de fazer, tá? Mas nada muito extravagante, difícil, né? Absurdamente difícil, não. Deu para entender, pessoal? Como é que funciona? Sim. Sim. Todo mundo entendeu? Sim. Alguém comentou alguma coisa aí?
Sim. Ok. Ô Laline, é assim, eu não consigo ver o chat. Agora que eu tô vendo tua mensagem. Você saiu mais ou menos em que momento? Faz tempo que você saiu da aula? Que agora que eu tô vendo tua mensagem aqui. Faz tempo que você tinha saído, Laline? Perdeu muita coisa? Pois é, agora que eu tô vendo a mensagem de vocês. Galera, é porque assim, quando eu tô aqui, vocês estão vendo a minha tela, né? O que tá aparecendo pra vocês é o que tá aparecendo pra mim. Então, quando eu estou dando aula aqui, a não ser que eu minimize, vai ficar meio chato. Quando eu tô dando aula aqui, eu não consigo ver o chat, entendeu? Por isso que é interessante você, se não tiver problema no seu microfone, você desmutar e me falar pelo microfone. Ah, não consigo ver, só depois que eu consigo visualizar o chat. Mas agora eu tô vendo. Deu pra entender, galera? Tem alguma dúvida? Não, Não. tio, sabe, tem professor que faz assim, eles colocam no celular e colocam no computador. Aí no celular eles usam pra ver o chat. Ah, interessante. Tu me deu uma boa ideia. Próxima vez eu farei isso. Eu não vou fazer isso agora porque meu irmão tá usando o meu celular. Mas boa ideia. Vou fazer isso aqui na próxima vez. Boa ideia, boa ideia. Tá, obrigado pela dica. Mas o microfone tá com pra mim. Ok, sem problema. Mas de tempos em tempos eu vou dar uma olhada aqui no chat, tá? Ok. Beleza. Pessoal, tranquilo, né? Então podemos ir para a nossa próxima operação. Deu para entender esse caso, todo mundo? Deu. Deu, né? Ok, então, ó, quem quiser bater print aí, ó, tá? Esse é o momento. Digam X. Ok. Pessoal, Tio, a próximo. Maria Eduarda falou um negócio lá no chat. Pronto. O oitavo ano eu encarreguei o Pedro para fazer isso, tá? Então, galera, quem tiver a oportunidade de ficar vendo o chat aí, me avisa, tá? Tá, É. não tem problema nenhum não, viu, Maria Eduarda? Sem problema. Tranquilão. Ok, deixa eu sair isso aqui. Pessoal, a próxima operação que nós vamos ver é a de multiplicação, tá? Então já vimos a parte de adição, agora vamos ver a de multiplicação, tá? Multiplicação é a mais fácil que tem, tá? Por quê? Por exemplo, eu tenho aqui a fração 2 terços vezes, lembrando que esse ponto é vezes, tá? 3 quartos, por exemplo, né? 2 terços vezes 3 quartos. Você observa que os denominadores são diferentes. Só que diferente da adição, eu não preciso tirar MMC. O que eu faço na multiplicação? Bem simples. Vai direto, normal. Vai direto, exatamente. Multiplico de cima, multiplico de baixo. Só isso, tá? Então vai ficar, ó, 2 vezes 3 vai dar 6. 3 vezes 4 vai dar 12. Pronto. Teoricamente acabou, né? Só que aqui dá para simplificar por 6, né? Você simplifica, que vai dar 1 meio. Mas basicamente a multiplicação é isso, tá? Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Esse é o mais... Eu particularmente, eu acho a multiplicação mais fácil de todas. Só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, tá? Então, sei lá, se eu tenho a fração 3 quintos, multiplico pela fração 1 meio, tá? Então, só multiplica aqui, de cima, multiplico de baixo. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Só isso. Alguma dúvida? Não. Professor, mandaram uma coisa aí no chat, olha aí. Ok, show, obrigado. Sim, foi, Maria Eduarda. Não tem problema não, viu, Maria Eduarda? Não tem problema não. Se você tiver passado risco e consertado, não tem problema nenhum. Ô tio, não é melhor a pessoa que viu o chat falar, não? Você não ficar saindo direto do slide? É porque, geralmente, tem alguns alunos que não tem microfone, entendeu? Aí eles estão digitando porque não tem microfone. Mas para não ficar saindo ao tempo todo, eu não vou sair de todo momento, eu vou sair de tempo em Não, tempo. mas a pessoa que viu o chat, tipo assim, não é pra avisar, entende? Pra falar o que a pessoa falou Sim, no chat. é verdade, tá? Pode ser isso aí também. Avisa, né? Tipo, por exemplo, lê a mensagem, né? Você quer dizer? É. Sim. Boa ideia. Ok, pessoal, e por último, tá? Nós temos a última operação, que é a operação de divisão.
tá? Já vimos a adição, já vimos a subtração, a multiplicação e agora a divisão, tá? Então vamos para o exemplo. Fica mais fácil de entender com os exemplos, tá? Então aqui eu tenho a fração 2/3 e eu vou dividir essa fração pela fração 4/5, tá? Como é que eu realizo a divisão de fração? Ó, eu vou falar a regra, depois eu vou efetuar na prática. A gente vai repetir a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda fração, tá? Então vamos lá. Repete a primeira fração, então você escreve 2/3 e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então você pega essa fração aqui, ó, inverte ela. Isso, vai ficar 5/4. E multiplica agora, tá? Agora faz normalmente. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. É isso. Então, a divisão, pessoal, no final das contas, você não divide. Você faz é multiplicar também, tá? Repete a primeira fração e multiplica o inverso da segunda fração. Ok? Mais um exemplo. 3/5 dividido por 7/2, tá? 3/5 dividido por 7/2. O que eu faço com a primeira fração? Repete. Multiplica o inverso. Pelo inverso da segunda. 2/7. 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes 7 vai dar 35. Acabou aí. Ok? Pessoal, então, o que eu queria revisar com vocês sobre fração, né, basicamente foi isso, né? Nós realmente revisamos, falamos aí tudo, né, basicamente por cima, lógico que é uma revisão, sobre conceito, como montar fração e as operações, né, basicamente, e os tipos de fração, né, fração própria e imprópria aparente, ou seja, em uma aula, né, de 30, 40 minutos, nós revisamos o mês inteiro, né, quando nós vimos fração, foi quase o mês todo, né? E é isso. Alguma pergunta? Oi? Não entendi. Não, você tava... Nossa, sério. Ah, tranquilo. Pessoal, alguma pergunta? Eu quero ouvir um não de todos, tá? Anne? Um não. Anne? Tem dúvida? Ok. Lara, dúvida? Não. Laline, dúvida? Laline? Professor, ela tá sem o microfone. Tá, então escreve aí, Laline. Quero ver você no chat. Ela já escreveu, tia. Ah, tá. Gabi, dúvida? Não. Maria Eduarda, dúvida? Ela disse não. Ok. Paulo, dúvida? Não. Zulene, dúvida? Não. Essa conta é sua ou da sua mãe? Da minha mãe. Ah, mas como é seu nome? Só pra mim saber quem estava presente. Quem é você? Maria Adiel. Ah, a Adiele, tá, sei quem. Ok, pessoal, então, show de bola. Então a gente se encontra agora na segunda, tá? Segunda aí, eu acho que como fração, eu já falei tudo que eu queria falar, provavelmente segunda-feira a gente vai pro próximo capítulo, tá? De revisão. Eu vou dar uma olhada no livro, basicamente, o que seria, ok? Então é isso. E o próximo capítulo vai ser o quê? Pois é, eu não me recordo bem de cabeça. Tem que pegar o livro pra verificar. Ah, mas lembrei. Números decimais. Tá? Números Ah, é decimais. fácil. Tranquilo. Pessoal, então é isso. A gente se encontra na segunda. Valeu.